E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta. Eu sou o Rodrigo Sevilha, ele é o Felipe Valeta. Este é o livro das perguntas. Hoje não vai ter barulhinho mais, porque as patinhas do microfone estão calçadas. Colocamos um sapatinho, ó. Pode fazer o que quiser, não acontece nada. Hoje seria um dia para fazer o livro das alegações, na verdade, né? De acordo com a pauta lá que está no meu site. Porém, eu resolvi fazer pergunta. Né? E eu mesmo vou propor a pergunta, ver o que o Felipe tem a dizer e vou dar a minha resposta. E já vou dizer até por que eu escolhi fazer essa pergunta, tem uma razão específica. A questão é, a pergunta: quais são as pelo menos 5 infelicidades do prefeito de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, quando ele sugeriu, né, castrar as meninas da cidade? Nossa, que barraco! Você lembra disso aí? Eu lembro, eu tava acho que escovando o dente, alguma coisa assim, me preparando pra ir trabalhar, e o Rodrigo tava ouvindo o noticiário, não que seja uma coisa muito prazerosa, né? É difícil, mas às vezes é até um tanto divertido, porque você vê umas coisas assim, você fala, meu Deus, não que é loucura, possível, né? E acabou que tem esse prefeito, de que cidade mesmo? Repita. É uma cidade do estado do Rio de Janeiro chamada Barra do Piraí. Na Barra do Piraí, o prefeito falou assim... dava para perceber que não foi um discurso... A impressão que deu, né? Quando eu fui ver ali o que estava sendo dito, que não foi um discurso montado, preparado. Eu espero que não, inclusive. Então, que ele estava ali falando de forma mais coloquial, assim, e tal, e ele soltou que lá na cidade as mulheres estavam tendo muitos filhos e ele estava sugerindo das mulheres serem castradas. Mas assim... também quando você coloca isso e daí quando você vê o vídeo, eu acho que dá pra você ver também que às vezes tem uma... Dá pra levar isso num sentido meio de brincadeira e tal. Acho que pelo menos assim esperam, ele né? é prefeito do lugar. É claro. Até uma pessoa com menos autoridade do que ele não deveria fazer isso. Isso. Né? Então vamos lá. A pergunta é: quais são as pelo menos 5 infelicidades desse cara nessa sugestão dele? Eu contei 5, vocês podem contar mais se quiser. Então... Mas antes de entrar nessa lista, você pode dar os seus palpites também, é lógico. Mas eu tenho os meus aqui. Mas por que eu trouxe essa questão? Porque de algum modo pode ter a ver com o assunto que a gente trata aqui e que eu sempre quero deixar claro para as pessoas, para elas não fazerem confusão, tá? Dependendo de como a pessoa assiste esse canal ou até lê meus livros, embora se ler o livro tudo, os meus livros, vai entender qual é a minha proposta. Se a pessoa ler tudo, ela vai entender, ela não vai fazer confusão. Certo. Mas vídeo sabe como é que é, né? Às vezes você num vídeo falando de um outro assunto toca na questão de pais e filhos, né? Ter filho, não ter filho, como é que não é. E às vezes de passagem uma pessoa pode ouvir eu falar uma coisa, sabe? Obrigado. A pessoa pode ouvir eu falar uma coisa e ter uma impressão errada sem saber qual é realmente o pensamento, pelo menos o meu. E a questão qual que é? Eu não sou contra que ninguém tenha filho. Eu sou contra as pessoas não assumirem a responsabilidade pelo que elas fazem. Então isso se refere a todas as situações humanas. Neste canal a gente fala de vida espiritual. Vida espiritual centrada no quê? Na consciência e na responsabilidade. Principalmente de você assumir as suas crenças. Tudo que você faz é baseado numa crença que você tem. De como é o mundo, como é a vida. E você é responsável por essa... O meu papel não é encher o saco das pessoas e falar você tem que ter filho, não tem que ter filho. Isso não é problema meu. O meu problema, a minha forma de servir as pessoas é dizer assim: você está consciente de quais são as suas crenças quando você toma uma decisão? Em segundo lugar, você assume a responsabilidade pela sua ação? Basta isso, entendeu? Se você fala assim, não, eu quero ter 500 filhos. Eu estou ciente de qual é a minha crença que baseia essa minha decisão e eu assumo total responsabilidade. Acabou o meu problema. O meu problema acabou. Vai lá e seja feliz, certo? Mas o ser humano não faz isso. A maioria de nós tem um monte de confusões com relação não só a esse tema, mas a vários temas da vida. A gente vai vivendo meio que aos trancos e barrancos, imitando as outras pessoas sem nem saber exatamente por que a gente faz o que a gente faz, quando na verdade não adianta você imitar, a responsabilidade é sua. Espiritualmente falando, todos nós vivemos diante de Deus e nós respondemos individualmente pela nossa vida. Quando eu digo responder,
Eu não quero dizer, responder no sentido de que, ai meu Deus, eu fiz alguma coisa errada, Deus vai acabar comigo. Não. Quer dizer, responder porque você tem que ter um bom relacionamento com Deus. Isso é o que eu quero, né? Que você tenha um relacionamento legal. Como é que você vai ter um relacionamento legal se você não responde perante Ele com por tudo que você faz? Não funciona, você entendeu? Alguma coisa vai dar errado aí. Então essa é a minha função, tá? E aí, essa questão desse prefeito aqui infeliz ajuda talvez a ilustrar esse ponto. Para as pessoas entenderem exatamente qual que é o nosso problema, né? Então assim, qual que foi a fala dele? Ele falou que falou brincando, né? Não deveria, né? Mas falou brincando que ele sugeriria que as meninas da cidade fossem castradas. Por quê? Porque a cidade está tendo que construir muitas creches. Tem que ficar fazendo projeto de construir mais creche, porque a população cresce, né? Enfim, e ele sugeriu que deveria haver um controle. Ele meio que brincou, mas meio que falou que era um problema público também. Claro. De certa maneira, ele colocou isso como um problema verdadeiro, político, público, né? Mas enfim, ele foi infeliz na ação dele, certo? E eu contei pelo menos 5 infelicidades. Eu vou tentar ir da mais levinha para mais grave. Tá? E aí você vê se você concorda com a minha resposta. Ok. Em primeiro lugar, até anotei, fiz uma colinha hoje. Porque foi improvisada, essa questão foi totalmente improvisada, não estava na pauta, né? Primeira infelicidade dele, ele foi ingênuo. Certo. Foi ingênuo, certo? Ele chegou lá com o microfone na mão e falou umas barbaridades dessas, quer dizer, é um evento público, mas hoje em dia a coisa é tão complicada, esse negócio de privacidade não existe mais. Em qualquer lugar que você esteja, você pode ser filmado. Alguém pode estar te filmando, te gravando. Então a melhor coisa mesmo é você agir com integridade. O que quer dizer integridade? Você não ter dupla face, né? É você agir publicamente como você é, e aí você corrigir a pessoa que você é de acordo com aquilo que é publicamente aceitável. Aí você pode falar, não, temos um problema porque algumas coisas que eu penso ou que eu acredito eu não posso falar porque senão eu vou arrumar problema com os outros. Mas isso é um problema seu de integridade. Por exemplo, eu acredito em muitas coisas que eu estou trazendo aqui, por exemplo, no meu canal, e eu sei que muitas pessoas vão me condenar. Mas eu não posso dizer que eu não acredito nisso. Eu poderia omitir. É menos grave. Omissão não é mentira, né? Omissão é simplesmente você não precisa falar tudo que você pensa publicamente. Claro. Ninguém tem essa obrigação. Né? Mas se você fala, se você tem alguma presença pública, qualquer que seja, pode ser eu aqui nesse canal, eu tenho que falar o que eu realmente acredito. Porque eu tenho que estar disposto a responder por isso até as últimas consequências. Certo? Então o prefeito foi ingênuo. Ainda mais num evento público, dá um discurso com o microfone na mão. Deveria estar perfeitamente ciente de que aquilo poderia ser gravado e com certeza usado pelos inimigos dele, né? Que sempre estão à espera de uma oportunidade para emboscar um cara. Então ele foi extremamente ingênuo. Essa foi a primeira infelicidade dele. Mas aí o prejuízo maior é dele, né? Mesmo. Meio que bem feito. Eu também nem sei se entra nessa linha, né? Nesse tópico. A questão também que ele está a serviço das pessoas, não o contrário. Nós né? vamos chegar lá. Tá. Tem esse ponto aqui também. Segundo a infelicidade dele, machismo. Eu não sou de ficar acusando as pessoas de ser racista, machista, seja o que for. Eu não me preocupo. Porque só as mulheres não usam. Eu não me preocupo muito de ficar perseguindo as pessoas, botando carimbo nelas. Mas ele foi machista na fala dele, foi mesmo. Infeliz também por essa razão, por ser machista. Que ele poderia, no mínimo, ser justo e falar assim: vamos castrar os meninos e as meninas. Vamos castrar todos. Castrar metade dos meninos ou metade das meninas, sei lá. Né? No mínimo mencionar, porque a menina sozinha não faz um filho. Claro. Ou faz. Ela pega a varinha do Harry Potter, abracadabra, tum, surge um filho. Não é assim. Que eu saiba, tem que ter dois, né, pra fazer alguma coisa aí. Então ele foi infeliz porque ele nem citou os meninos, como se fosse o problema das meninas. Como se as meninas estivessem perseguindo os meninos. A culpa é dela. Pra ter filho. E geralmente é o contrário que acontece. Se os meninos deixarem as meninas em paz, eu acho que vai nascer menos crianças. Mas enfim, infeliz também por ser machista, né? Ele poderia falar, não, os meninos também têm que ser castrados. Ele poderia, aliás, começar por ele mesmo, sendo o exemplo, né? Nossa. O modelo, cortar o próprio pinto. Nossa. E falar, olha, eu acredito tanto na minha ideia que eu estou tirar as bolinhas cortando de os pintos dos meus filhos também. Estamos fazendo uma geral aqui na família para contribuir, né? Então, eu nem coloquei aqui, mas poderia ser hipócrita também, porque eu duvido que ele castrou ele, a mulher dele e os filhos dele.
Duvido que ele tenha castrado essa gente toda. Ele poderia, né? Falar, ó, eu dou exemplo, eu já fiz na minha família. Nossa. Terceiro. Aí ele ia ser um bárbaro. Terceiro, inconsistência. Inconsistência aí vem mais para um lado de visão política inconsistente, por quê? O declínio populacional é um problema dos governos. Entendeu? Por quê? Porque quanto menos gente você tem escravo para pagar imposto, menos o governo consegue administrar os problemas que ele tem. Então, por um lado, você pode até dizer, não, mas faz sentido do ponto de vista da administração pública, ele tem a preocupação do gasto elevado com a população. Mas essa população que ele teria que primeiro fornecer a creche vão ser futuros pagadores de impostos. Os escravos, né? Que vão produzir produto interno bruto, PIB. Eles vão produzir o PIB e vão pagar um imposto sobre esse PIB. Ele não quer isso, porque isso precisa também. Se não tiver as crianças para pagar a aposentadoria, quem é que vai pagar a nossa aposentadoria? Então, até de um ponto de vista de governança pública, ele é inconsistente na fala dele. Teve a infelicidade de ser inconsistente. Por quê? Porque, calma aí, meu amigo, nós precisamos de novos escravos para manter o negócio aqui. Ou você não quer a escravidão mais? É isso? Mas então não é do ponto de vista de um administrador, porque ele falou como administrador. Talvez ele tenha até uma oração, assim, é bizarro falar isso, mas até ele tenha uma certa bondade em ter falado isso. Nossa, muito. Não, assim, eu vou tentar advogar. Se fosse você, não tentava. Que a minha moral vai junto com a dele. Está sendo gravado para publicar esse vídeo. Não, mas coisas indiretas ao que ele disse, numa parte psicológica. Uma delas é que... A partir de agora, é ele. Outro CPF. Aqui é um CPF, ali é outro CPF. Não tem problema em falar isso. Pode falar. Eu não concordo com o que ele disse. Não concordo e acho que está totalmente errado. Mas tem duas coisas curiosas nisso. Uma delas é... Talvez se ele fosse muito safado... Ele até acharia interessante construir mais obras públicas, porque ele teria mais chances de roubar. Eu não sei. Outra coisa... Não vamos tentar justificar esse cara, não adianta. Não tem como justificar, o cara foi muito infeliz. Bom, beleza. Então, assim, inconsistência, porque esse problema público da população é muito da demografia em geral, né, da tendência demográfica, é muito complexo. Tem muitos países por aí, a China inclusive, que estão com problemas cabeludíssimos por conta da redução populacional. E aí, como é que faz? Muito embora existam soluções estatais possíveis no futuro para um declínio de uma população que não cresce voluntariamente. E aí a gente pode entrar num futuro meio Matrix, que é os governos chegando e falando, bom, agora nós temos o problema do declínio populacional, porque as famílias não crescem espontaneamente, voluntariamente. Então agora o Estado tem que clonar as pessoas ou pedir para elas, olha só, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, é isso aí. Vocês mandam aqui, vamos fazer um banco de óvulos, de esperma. As pessoas mandam. Elas não têm a responsabilidade de cuidar das crianças. O Estado vai... É uma plantação. Criar, exatamente. Vira Matrix lá, as máquinas. Com os bebezinhos desde do nascimento ali nas máquinas. Plugado nas máquinas. E aí, pra quem não conhece, tem uma obra desse Aldous Huxley. Uma obra de ficção, mas muito interessante. Em que ele fala do futuro onde os estados, né, o governo... De um futuro possível. Ele controla a população desde o nascimento, ou seja, você já tem até uma engenharia genética para determinar quem vai mandar, quem vai obedecer. Então tem os alfas, que são os líderes da sociedade. Aí tem os betas, que acho que são os militares, ou não sei se é o pessoal que organiza a economia, sei lá. Alfa, beta e tal. E é um inferno, né? E talvez essa inconsistência dele seja só parcial. Porque até... Acho que inconscientemente, ou talvez conscientemente, talvez ele passe a parte da maçonaria dele lá e eles falaram que é pra falar isso mesmo, né? Pra já acostumar o povo com a ideia de que as famílias não têm que ter mais filhos, aí vai gerar um problema, e você sabe como é que é governo, né? Cria o problema pra vender a facilidade. Cria a dificuldade pra vender a facilidade. Então a dificuldade é que a China não pode fazer isso a qualquer momento, se é que já não está fazendo. Porque eles estão falando, nossa população está em queda. Como é que você sabe que não tem lá um bunker com 500 mil crianças lá, sendo criadas já pelo Estado, para aí quando a sociedade fala, estamos acabados, a China acabou, o governo foi destruído, não temos população. Eles abrem a porta lá do cofre deles e surge as pessoas prontas do Admirável Mundo Novo para trabalhar na sociedade e sustentar a sociedade. E aí a população não vai poder dizer que não, porque ela vai depender daquilo existencialmente. Você entendeu como é que é? É muito fácil você ser contra a escravidão teoricamente. Mas e se na prática o governo chega para você e fala, então agora é o seguinte,
ou você aceita que nós vamos ter Ou você não vai ter esses aposentadoria. cidadãos aí clonados, preparados pelo governo, ou você não vai ser sustentado mais. Você não vai ter como sobreviver. E aí? A maioria das pessoas vai aceitar. Com certeza. Com certeza. A escravidão é muito bom ser contra ela, né? Muito Até fácil. que pimenta no... Pimentabilis anos outro em refrescorum est. Como é que é? É uma citação latina muito, muito elevada que diz: pimenta no cu dos outros é refresco. Não, mas fala em latim. Assim, não é latim verdadeiro, mas fica engraçado. Pimentabilis anos outrem refrescorum est. Pimenta no cu dos outros é refresco. Quer dizer, é fácil você ser contra a escravidão na teoria. Eu sou contra, eu sou um idealista, eu sou contra a escravidão. E se a sua existência for dependente da escravidão, será que você não vai mudar de ideia? Ou você vai aceitar morrer para os outros não serem escravos? E agora, hein? É que nem aquele negócio do pessoal que cai de avião no meio da montanha lá, cheio de neve, e as pessoas vão morrer e elas praticam canibalismo. Né? Com o corpo de uma pessoa que morreu, né? Eles pegam alguém que acabou de morrer e come. Todo mundo fala: nossa, que coisa horrível, eu preferia morrer no lugar dessa pessoa do que fazer isso. Será? Você já passou fome mesmo a esse ponto? Fica mais de 3 Canibalismo não é... O canibalismo é uma prática cultural para algumas tribos aqui e ali, né? Tem muito pouco no mundo ainda. Mas como prática social, o canibalismo é um último recurso. Pela fome. Né? Foi praticado na China, acho que até hoje deve ser praticado na Coreia do Norte. Por quê? Porque as pessoas precisam comer, e você vira um animal quando você está com fome. Fome extrema mesmo, né? Então, cuidado com esse idealismo. Então, essa inconsistência dele, eu quero dizer o seguinte: oficialmente o declínio populacional é um problema político. Então ele estaria querendo agora resolver o problema do município dele, falando: não precisa construir mais creche porque não tem mais tanta criança para cuidar. Ele teoricamente resolveria o problema fiscal dele hoje, né? Porque ele não pode gastar mais do que ele ganha, né? Ele tem é um problema mesmo isso, né? Mas quem mandou ser prefeito também? Alguém mandou ele ser prefeito? Não, né? Ele quis. Então, bem-vindo às buchas que você tem que resolver, que é impossível resolver. Porque ele tem que administrar um orçamento com responsabilidade, ele não pode gastar mais do que ele ganha, só que os problemas surgem, né? Claro. E as pessoas batem lá na porta dele: eu fiz 10 filhos, eu preciso de creche. E aí, numa hora dessa, ele fala: puta que pariu também, né? Você faz os filhos, vem no meu cu que vem desse problema? Porque você virou prefeito porque você quis. Ninguém obrigou você a ser prefeito. Né? Então, inconsistência, porém parcial. Porque pode ser que ele inconscientemente ou conscientemente ou semiconscientemente já esteja colaborando com uma nova linha de pensamento que é desse admirável mundo novo, entendeu? Então as famílias vão parar de ter filhos e o governo vai programar tudo desde o início para ele produzir. Ele vai ter um banco lá de doadores de esperma, doadoras de óvulos, e ele vai ter os alfas, betas, gamas, etc. Terceira, então, primeira infelicidade dele é a ingenuidade dele. Segunda infelicidade dele é o machismo dele. Terceira infelicidade dele, a inconsistência, porque esse problema da gestão fiscal, talvez ele esteja querendo resolver um problema de curto prazo e arrumando um problema de longo prazo. Talvez. Porque precisa de escravos para manter o próprio governo dele. Quarta infelicidade, impropriedade. Aqui nós estamos indo para o mais grave, tá? Do menos grave para o mais grave. Impropriedade. É um problema grave. Por quê? Porque ele não está na função de dar esse tipo de sugestão para as pessoas. Por quê? Porque ele é um servidor das pessoas. Então, se as pessoas querem ter mais filhos e ele tem uma obrigação de governo estatal de cuidar dos interesses das pessoas, ele não tem que reclamar de quais são esses interesses. Ele tem que servir a população do melhor jeito. Ele está sendo pago para isso. Do melhor jeito que ele puder. Ele está sendo pago por isso. Então ele está fugindo da responsabilidade dele. E ele teria que arrumar soluções. Tipo, não posso fazer uma creche mais barata? Não posso fazer uma creche mais inteligente? Um sistema, entendeu? Para resolver o problema que a população tem. E qual é o problema da população? Não tem ninguém para cuidar desses animaizinhos que estão nascendo. Né? Tem que ser jogado em algum lugar, não é isso? Porque os pais não têm uma solução também. Ou tem? Se tivesse, não estava pedindo para o Estado resolver o problema, né? Não tem solução. Botou o bichinho no mundo e não sabe o que fazer com ele, vai lá para um prefeito, eu preciso de creche para jogar meu filho aí para você cuidar dele. Então, mas esse é o trabalho dele. Ele tem que resolver. Então, é uma infelicidade que ele não tenha assumido a responsabilidade dele e inapropriadamente tenha
que ele dá uma sugestão de solução que não cabe a ele dar. Uhum. Como pensador, cientista político, filósofo, ele poderia dar depois do mandato dele. Uhum. Certo? Uhum. Então você cumpre o seu mandato aí, tá bom, seu prefeito? Faz o que você tem que fazer e não enche o saco, tá? Conversa com a população, sim, mas não fala uma barbaridade dessa aí. Faz o seu serviço o melhor que você pode. Terminou o seu mandato, escreve um livro. Ninguém impede, ó. Eu aqui, ó, escrevi vários aqui, ó. É fácil escrever um livro hoje em dia. Escreve um livro, publica, bota as suas ideias, falando, olha, eu acho que isso aqui vai dar problema, porque não dá pra população, descontroladamente, papapá. Escreve um livro. Dá a sua sugestão depois. Você quer o quê? Modelo chinês? Só pode ter um filho, 2 filhos, filho único, né? Não, é um modelo que já foi revogado. A própria China já revogou porque a gente tá dando problema, né? Uhum. Mas enfim, você pode ter as ideias que você quiser, meu querido, que eu não sei nem o nome dele. Prefeito de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Você pode ter as ideias que você quiser. Uhum. Mas agora não é hora de você ter ideias. Agora é hora de você fazer o seu serviço. Você foi contratado para isso. A população não quer que você dê ideias. A população quer que você resolva. Você pode ter ideias como poder executivo. Você não é o poder executivo, então você tem que executar as suas obrigações. Uhum. Na execução você pode ter ideias. Então usa a sua criatividade para resolver o problema dentro do seu mandato. Você tem um mandato, é uma obrigação. Uhum. Você não pode sair por aí dando sugestão. Agora não. Agora, você termina o seu mandato, escreve um livro a respeito, pode falar o que você quiser, dá a sugestão que você quiser. Certo? Mas não agora, então foi impróprio, uma impropriedade. E finalmente a quinta infelicidade, e para mim a pior de todas, é o pensamento tirânico. Uhum. A tirania. Por quê? Porque ele acha que o Estado tem que passar leis para dizer se as pessoas devem o que pode e o que não pode. devem ter filhos ou não. Essa é a pior coisa de todas. A pior de todas, de longe. Aí ele se assemelha a esse modelo chinês que forçava o aborto. Isso. Não só de crianças, mas principalmente de meninas, porque o governo chinês queria soldados. Priorizava homens. O governo chinês queria menino, queria homem para virar soldado no exército. Então, milhões e milhões de meninas foram abortadas à força, não foi uma decisão. Pra gente entrar nessa questão do aborto, a mulher tem direito, não tem. No China nem começou essa discussão de mulher ter direito, não tem. Era obrigado pelo Estado, não dava pra ter menino. Ou se você tivesse, tinha que ser escondido. Aí ia virar a Mulan lá, né? Do filme da Disney, que é menina, mas finge que é menino. Isso. Então, é horrível esse negócio dessa tirania. Essa é a pior coisa dele. A maior infelicidade dele pra mim foi o pensamento tirânico. Ah, temos que castrar as meninas. Cara, não se deve pensar nem cogitar uma ideia dessa. Muito menos falar como a pessoa que tem poder, né? Sugerir como uma ideia séria, né? Aliás, quem gostava dessa ideia era o Bolsonaro. Isso, eu lembro, teve um discurso dele. Antes de ser eleito castração. presidente, o Bolsonaro tinha essas ideias, falava, não, tem que castrar. Na verdade, ele falava de castração química para estuprador, né? Isso. Mas ele também era a favor de controle populacional, sim. Que a população estava crescendo desgovernada, descontrolada e tinha que haver uma forma de controle. Eu lembro dele falar isso antes de ser presidente. Aí ele teve que ganhar o favor dos evangélicos para virar presidente. Teve que... né? Ele silenciou. Aí teve que abraçar o capeta. Óbvio que ele começou a mudar de ideia com relação a várias coisas, né? Por motivos muito nobres cristãos, lógico. Não era porque ele queria o poder, ele queria ser bom cristão, né? Coincidentemente, ele resolveu ser um bom cristão na hora que ele foi ser presidente. Mas é pura coincidência. Gente, esse mundo aqui... E a candidatura dele ia apresentar nas maçonarias, nas lojas. Lógico. Esse mundo aqui é uma palhaçada. É mistério. Então, assim, isso aqui é um pensamento tirânico, meu amigo. Você não pode falar. Espiritualmente, como é que é a questão? Eu volto ao motivo de eu estar falando desse vídeo. O problema não é se meter na vida das pessoas e falar o que elas têm que fazer ou deixar de fazer. O problema é que as pessoas tenham consciência e assumam responsabilidade. Então elas vão continuar tendo a liberdade que elas têm. Elas devem ter essa liberdade. E nós devemos incentivar que elas se responsabilizem. Ao invés de dizer, não, eu vou mandar uma lei e você vai ter que obedecer porque você não precisa ter responsabilidade. Então é o contrário. A tirania, além de oprimir o povo e impedir que as pessoas vivam em paz, ela é espiritualmente também contraproducente. Por quê? Porque tira a responsabilidade das pessoas. O governo está cuidando de mim. Eu não preciso nem pensar qual é o sentido da minha vida e das minhas ações. Por quê? Porque o governo já falou tudo que eu posso fazer e tudo que eu não posso fazer. Entendeu? Então isso aqui é extremamente anti-espiritual
E a pior coisa... E fere uma das coisas que eu acredito que Deus mais valoriza no homem, a liberdade e a consciência. É a que ele mais valoriza. Uhum. Exatamente. Então é isso. Essas foram as 5 infelicidades que eu contei na fala do prefeito lá de Barra do Piraí. Acho que ele já foi expulso do partido. De repente vai ter até um impeachment lá, porque louco. O povo tá indo em cima dele, lógico. Né? Nossa. O cara fez todas essas coisas aqui que eu falei, enfim, né? É meio ingênuo, no mínimo, né? Uhum. Tá bom? Então essa foi a pergunta do dia, totalmente improvisada, mas eu queria aproveitar a oportunidade, até porque esclarece o nosso ponto de vista sobre essa questão. Nós não somos contra ninguém ter filho, eu sou contra as pessoas fazerem as coisas sem se responsabilizar. Uhum. Esse é o meu problema. Ah não, eu assumo a bronca, eu assumo a responsabilidade. Eu vou ser um pai perfeito, a mãe perfeita, o melhor que eu puder. Eu quero fazer isso, essa é a minha crença, é isso que eu vou fazer. Tá bom, acabou o meu problema, acabou. Agora o seu problema é lá com Deus, assim como o meu também é com Ele. Cada um responde por si. O meu problema é a pessoa não assumir as suas crenças e as suas responsabilidades. Então, o que eu quero é o contrário do que o prefeito aí da Barra do Piraí quer. Ele quer diminuir a liberdade das pessoas, eu quero aumentar. Eu quero que você tenha mais liberdade. O mais possível. Porque é aí que você vai se realizar espiritualmente. Seja como for, né? Nossa, isso é intenso. Bom, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu não sei qual vai ser a pergunta de amanhã. Eu sei que hoje é sexta, né? Amanhã é sábado, que é o último dia da semana. E amanhã eu vou querer fazer mais uma pergunta. Eu não vou fazer a alegação essa semana. Amanhã eu devo fazer uma pergunta. Só que eu acho que a pergunta de amanhã vai ser gravada à noite. Isso. E aí talvez seja publicada no finzinho do dia, né? No fim da noite. Ou até no domingo. Isso. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos. Qualquer coisa é só mandar a pergunta aí pra nós. Valeu. Falou, pessoal. Tchau, tchau.